Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vou dar início, à gravação desse vídeo da aula do dia 4 de maio de 2020 da disciplina de Fisiologia do Exercício da FUPAC Ponte Nova. O conteúdo de hoje a gente vai começar a ver sobre o sistema nervoso, basicamente o controle do movimento no sistema nervoso. Minha aula de hoje vai ser uma parte introdutória do sistema nervoso, suas divisões, os seus compartimentos, as suas funcionalidades e a importância que ela tem no controle das ações do organismo, né? O nosso órgão central. E então desejo a todos vocês uma boa aula, aos alunos da disciplina e aos demais que estiverem assistindo esse vídeo. Fiquem à vontade para entrar em contato caso tenha alguma dúvida, para disponibilizar o conteúdo da matéria e outras informações a mais. Tudo bem? Então, esse é o segundo bloco, de disciplina da segunda etapa, avaliativa da disciplina de Fisiologia do Exercício. Para a avaliação 2, nós vamos trabalhar, com esses dois conteúdos. O primeiro foi um estudo que nós fizemos sobre o equivalente metabólico, o MEX, e o gasto de energia, a taxa metabólica basal, juntamente com a avaliação dos testes de avaliação do VO2 máximo. Eu considero esses dois tópicos, esses dois subtópicos aí como os mesmos conteúdo, porque envolve a relação do consumo, de oxigênio com o gasto calórico, com a intensidade que a atividade física pode ter. Então, semana passada nós terminamos de vir alguns testes de VO2 indiretos, testes de campo, testes que dá para ser realizado em esteira, teste de banco, os testes máximos, E foi passado umas atividades para vocês que até o dia 5 de maio, para vocês fazerem, testarem, realizar os testes de VO2, bem como a sua interpretação, que é muito importante, tá? Saber escolher é o fato que eu venho dizendo que é o mais importante, As características do teste que precisam ser analisadas para você chegar ao resultado, para você passar esse resultado para o seu aluno, a classificação dele. Então, antes disso, é preciso você saber, olha, para a realização desse teste, eu preciso da frequência cardíaca, eu preciso do tempo, eu preciso do ritmo, da velocidade, o que é preciso. Então, a gente viu isso. E agora chegou o momento de estudar sobre o órgão de controle máximo, sobre o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, como que o controle do movimento acontece. Então, qual que é a minha estratégia didática para esse conteúdo? Eu reparti em 5 aulas todo o conteúdo. São aulas de aproximadamente 20 lâminas, 20 slides, máximo, acredito. E eu pensei que fazendo cada aula de forma mais detalhada, com menos quantidade de conteúdo, para ter tempo de maior, de mais explicações para vocês, acho que vai funcionar melhor, por causa da complexidade da análise desse sistema. Não é assim mega difícil, coisa impossível de se entender, mas tem algumas informações que elas são muito, vamos dizer assim, dependentes uma das outras. Então, se não ficar bem compreensível, não vai caminhar, nós não vamos caminhar com conteúdo. Então, eu decidi separar, e hoje a gente começa a ver primeiro bloco aí desses próximos 5 dias de aula, tá? E aí, com muita calma, muita atenção, nós vamos dando seguimento. Vamos começar a nossa aula, Então, assim, todo o conteúdo já está pronto. Eu vou disponibilizando aos pouquinhos para vocês terem acesso. Essa aula já vai ser postada hoje, no Moodle. Vou deixar um link também lá no canal para quem quiser ter acesso. E aí a gente vai vendo
esse tema com muita atenção. Então, assim, sistema nervoso, estrutura e controle do movimento, parte 1. E como que o movimento vai ser controlado pelo sistema nervoso? Porque essa é a grande questão que nós vamos tentar responder nas próximas aulas, nessa e na outra semana. Quais são os mecanismos que envolvem o controle do movimento? Né? E partindo do pressuposto que o movimento, né, é algo integrante, né, parte do organismo, como que o sistema nervoso controla o nosso organismo? Quais são os sistemas que controlam as funções do nosso organismo? Basicamente, nós temos dois. Além do sistema nervoso, o sistema endócrino também tem essa função de controle, né, do organismo. Então, guardem essa informação, né? O sistema nervoso e o sistema endócrino são sistemas de controle das ações do organismo, tá? Da interação do organismo interno com o meio externo. O sistema endócrino ele vai ser visto na terceira etapa. Vai ser cenas dos próximos capítulos aí, o próximo conteúdo que nós vamos avaliar aqui nessa disciplina. Então, para não acumular, eu passei o sistema endócrino para a terceira etapa. Então, o ajustamento do organismo no ambiente. Olha a importância disso. O que acontece externamente está relacionado com o que acontece internamente no nosso organismo. Mas para acontecer essa interação, é preciso que as informações cheguem até o nosso órgão de controle, por algumas vias, né, nervosas. E quem faz isso é o sistema nervoso. Então, de imediato, já quero chamar a atenção para duas partes principais do sistema nervoso. O sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central. Central, a gente pensa em encéfalo e medula espinhal. E periférico, a gente pensa, né, nos nervos raquidianos, os gânglios, as fibras nervosas. Então, tudo que acontece externamente, a gente sente, a gente recebe essa sensação, né, de essa informação sensorial pelos olhos, pelo olfato, pela audição, pelo tato, por todos os órgãos sensoriais do organismo. Cada parte do nosso corpo tem terminações nervosas capazes de reconhecer o que está acontecendo externamente e passar essas informações para o órgão central para ele preparar a resposta do organismo, seja através do movimento, seja através da liberação de hormônios e de outras ações internas. Então, ele fornece ao corpo um meio rápido de comunicação interna, que nos permite movimentar, conversar e coordenar a atividade de bilhões de células. Sem o sistema nervoso, não haveria esse funcionamento ordenado das células, essa interação de vários sistemas, de vários tecidos. Não haveria o movimento. Movimento, como a gente estudou na disciplina de bioquímica do exercício, na contração muscular, o início do movimento parte do estímulo neural até chegar nas células musculares para que a liberação de cálcio aconteça. E a liberação de cálcio só vai acontecer quando o neurotransmissor acetilcolina causa um desarranjo, né, do retículo endoplasmático, sarcoplasmático, e aí a liberação de cálcio para que a contração possa iniciar. Fora isso, não acontece. Olha a importância. Então, cada contato de uma fibra nervosa com o músculo é uma placa neuromuscular. E aí, cada estímulo vai ativar diferentes quantidades, né, de sarcômeros dentro de uma mesma célula. Então, nós podemos pensar o seguinte: quanto mais placa motora estiverem ativadas, maior quantidade de estímulo vai ser liberada na célula muscular para que grandes quantidades de sarcômero possam exercer a contração. E assim aumenta a força, a sensação de força. Então, a gente percebe que essa atividade neural ela é essencialmente importante para a capacidade corporal manter a homeostasia. A gente entende homeostasia aqui como um funcionamento em equilíbrio das funções do organismo. Todo o sistema do organismo funcionando em equilíbrio. Isso é homeostasia.
Então, funções importantes do sistema nervoso. Questão básica, que deve ser assim, tá bem caracterizada nessa primeira aula, é a função sensorial, reconhecer o estímulo que vem do meio externo, decifrar esse estímulo, o que esse estímulo pode mudar nas funções do organismo. Controle do ambiente interno. O sistema nervoso atua em paralelo ao sistema endócrino. Como seria exatamente isso? Tudo que vai acontecer no nosso organismo é controlado através dos sinais nervosos que partem do sistema nervoso central. Alguma região do cérebro, alguma glândula vai ser ativada ou desativada a partir da informação que é elaborada no sistema nervoso central. Então, assim, não necessariamente o controle interno acontece, né, pelo sistema nervoso e endócrino concomitantemente, né, de forma conjunta. Não, pode ser separado, tá? Principalmente se for a relação entre o sistema nervoso e o movimento. Mas grande parte, né, do controle interno acontece da seguinte forma: o estímulo nervoso chega até as glândulas e as glândulas endócrinas liberam os hormônios. E aí os hormônios vão ter um sinalizador bioquímico, né, uma proteína, um aminoácido que vai agir no local certo do nosso organismo. Então tudo começou onde? No sistema nervoso. Tudo foi elaborado em alguma porção aqui da região do sistema nervoso. Por isso essa função de controle interno, tá? Controle voluntário dos movimentos. Os movimentos, né, o sistema nervoso somático, vamos dizer assim, que é parte do sistema responsável pelos movimentos voluntários, é controlado pelo sistema nervoso. Aqui é a grande parte, né? Quando a gente chegar na quinta aula, a gente vai ver bem como que esse controle de movimento acontece. Desde a formação da representação do estímulo no córtex cerebral, até encaminhamento desse estímulo, né, pelas vias, né, eferentes, até chegar ao músculo. Então, ele é responsável. Antes da gente realizar o movimento, dar um soco, dar um chute, desviar, esse movimento já foi elaborado no cérebro. Devido à rapidez, a gente nem tem noção disso, mas teve que ter essa preparação no sistema nervoso para que o movimento possa acontecer. Programação dos reflexos espinhais. Reflexo, a gente ouve muito essa palavra no esporte. O goleiro tem bom reflexo, como se fossem movimentos rápidos, bruscos. Reflexo, a gente entende como movimentos involuntários, movimentos que são realizados pelo nosso organismo sem que essa informação chegue ao sistema nervoso central. Então, o caminho, né, do movimento reflexo, ele é a sensibilidade, as vias aferentes, medula espinhal, vias eferentes, e o movimento acontece. A gente vai ver vários reflexos que acontecem, como, por exemplo, se eu tocar a mão numa superfície muito quente, eu automaticamente vou tirar a mão. Isso é um movimento reflexo. Então, esse movimento ele foi muito rápido, por causa de uma situação de perigo. Às vezes eu estou atravessando a rua e um carro vira do nada e eu consigo me desviar. Foi um movimento reflexo, não chegou no sistema nervoso central. Então, assim, todo movimento que não chega no nível de consciência, lá no córtex cerebral, ele é um movimento reflexo. Também é o sistema nervoso total, né, principalmente o sistema nervoso periférico, que controla esse tipo de movimento. E aí uma outra função, a assimilação das experiências necessárias, a memória e o aprendizado. Então, as informações que são aprendidas ficam localizadas, né, nas memórias do nosso organismo. Eu vou colocar uma parte a mais explicando sobre as memórias a longo prazo, memórias a curto prazo, para a gente ter noção, porque isso é muito importante para o esporte. Por exemplo, quando a gente aprende a andar de bicicleta, fala que a gente nunca mais esquece. Quando a gente aprende a nadar, fala também que a gente nunca mais esquece. Onde fica armazenada essas informações? Né? Nas memórias a longo prazo.
como que é esse processo? Eu vou colocar uma parte aí complementando essas informações sobre as memórias. Isso é bem interessante. Então, essas são as funções, né? A gente pensar bem, dá para a gente entender sem decorar. Pensando, ó, fala sistema nervoso, você lembra dessa palavra, é sensorial, é reconhecimento dos estímulos externos, então, os órgãos sensoriais, controle do movimento, controle do movimento voluntário, controle do movimento involuntário, do reflexo, a memória, a capacidade de armazenar o que foi aprendido, e por fim, o que eu não falei ali, que estou falando de forma bem assim compreensível, o controle interno das ações. Aí você lembra da associação desse controle com o sistema nervoso endócrino. Essas são as funções, muito importantes. Eu tenho um desafio para a gente poder já prestar atenção das partes, dos componentes do sistema nervoso. Como eu falei, ele é dividido em duas partes principais: sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central, ele contém a medula espinhal, igual eu falei. E o que seria essa letra A? Pensem um pouquinho. Então, o sistema nervoso central é o eixo central do sistema nervoso. Então, a gente tem ali, vocês poderiam pensar assim, é o cérebro. Então, é o cérebro e a medula espinhal? Será que é só o cérebro? Além do cérebro, quais são os itens que estão, quais as outras partes que estão compostas ali aqui dentro do crânio, né? Então, a gente pensa ali que é o encéfalo. Então, quando eu falo de encéfalo, eu falo de cérebro, cerebelo e bulbo, ou ponte, tá? Encéfalo é toda essa região. Cérebro é só essa porção superior. Aí eu tenho o cerebelo, eu tenho a ponte e o bulbo, tá? Então, esses são os dois componentes do sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. Sistema nervoso periférico, o que estão longe desse eixo central, mais longe, vamos dizer assim. Quais são os dois componentes? Coloquei aqui, ó, C. Então, assim, cranianos e raquidianos. Aqui eu já falei. Nervos raquidianos. Se existem nervos raquidianos, existem os nervos cranianos. Então, os nervos são componentes, né, do sistema nervoso periférico. Tem os nervos cranianos, como, por exemplo, o nervo óptico, que fica na região posterior da cabeça, e os nervos raquidianos. O que é nervo, gente? O que é nervo? A gente sempre pensa nisso, né? Às vezes fala assim, essa carne está cheia de nervo. Quando fala nervo, pensa em conjuntos de fibras de neurônios. Quando eu falo fibra de neurônios, eu falo em axônios. Axônios é o corpo do neurônio. A gente vai ver ali. Então, quando vários fios, né, vários axônios de neurônios estão envolvidos por um tecido conjuntivo, isso é um nervo, tá? Então, isso é um nervo. Vamos pensar assim, são vários neurônios que vai agir em um órgão comum, vai ter uma função em comum. Então, existem dois tipos de grupos de nervos, vamos dizer assim, os nervos cranianos e os nervos raquidianos, que fazem parte da saída da medula espinhal. E D, além dos nervos, a gente tem os gânglios. Tá? O que são os gânglios? Essas informações tem mais para frente, mas a gente já vai explicando aqui por causa do contexto. Então, assim, se os nervos são conjuntos de axônios, são conjuntos de fibras de neurônios, vamos dizer assim, os gânglios são conjuntos de corpos de neurônios. Então, quando a gente estuda uma célula de neurônio, ele tem lá o corpo, onde está o núcleo, os axônios e os dendritos, que são aquelas partes que saem dos corpos e no terminal do axônio. Vários corpos de neurônios juntos formam os gânglios. Então, os gânglios são conjuntos de corpos de neurônios que fazem parte do sistema nervoso periférico. Tá? Aqui está a explicação, né, a descrição, para a gente reforçar. Está encéfalo, a título de curiosidade, quase 1,5 kg. Está localizado na caixa craniana, então o osso do crânio, que a gente consegue apalpar, osso frontal, osso parietal, ossos temporais, osso occipital, né? Então, esses são o crânio, né? Unidos pelas suturas
que no início da vida é separado, né? Esse espaço chamado fontanela, também chamado de muleira, tá? Então aqui são essas partes. Então, aqui a gente tem os constituintes do encéfalo: cérebro, cerebelo, bulbo raquidiano. Então, assim, acidente vascular encefálico quer dizer que essa obstrução da circulação aconteceu em algum local do encéfalo, não necessariamente no cérebro, né? Quando é um AVC, essa obstrução foi no cérebro, tá? E aí a gente tem aqui a medula espinhal como outro componente do sistema nervoso central. Assim, o encéfalo é a principal área integrada do sistema nervoso central, né? Então, onde estão armazenadas as memórias, onde o pensamento é elaborado, onde as emoções são, vamos dizer assim, são construídas, tá? Então, emoção, tá, gente? É uma reação bioquímica que acontece em algum local específico do encéfalo, tá? E o sentimento é a interpretação que a gente consegue atribuir a esse tipo de emoção. Se a gente pensar bem, a emoção é uma reação fisiológica que acontece no sistema nervoso central, em alguma região do encéfalo. E o sentimento é a denominação que a gente dá a essas reações, né, chamadas de emoções. Então, são funções bioquímicas que acontecem no encéfalo, tá? Outras funções relacionadas ao psiquismo e ao controle do corpo. Especificamente, algumas funções. O que o cérebro faz? O cérebro, né, ele controla as atividades sensoriais, intelectuais, a área motora, né, a área pré-motora. Tudo é no cérebro, onde que vai estar construindo todo o movimento sendo representado. O cerebelo, qual que é a função do cerebelo, né? Esse pequeno cérebro que fica na região posterior da cabeça, logo embaixo do cérebro. Coordenação dos movimentos, manutenção do equilíbrio. Quando você aprende o movimento, ele já está bem consolidado, as informações vão até o cerebelo, e aí tem esse controle do movimento, né? A falta de equilíbrio, problema no cerebelo também. E o bulbo raquidiano? Coordenação dos reflexos, funções involuntárias. Das principais funções que é controlada no bulbo raquidiano é a função respiratória. Tem um centro respiratório no bulbo raquidiano. Então, para a gente, essa informação chega até o bulbo, então não necessariamente a gente pensa para respirar. A gente respira voluntariamente, né? Principalmente no meio externo, no meio ambiente, onde não tem nenhuma obstrução. Quando vai para a água, isso já muda, porque a água é mais densa que o ar, então para respirar já causa uma alteração. Então aqui tem um centro respiratório, controle também dos batimentos cardíacos, tá? Essas são algumas funções do bulbo raquidiano: coordenação e funções involuntárias, como controle respiratório, controle dos batimentos cardíacos. A medula. A medula, ela é muito importante para o nosso organismo. Haja vista algumas situações em que lesões na porção superior da medula, na região cervical, pode deixar a pessoa tetraplégica, porque as informações não vão ser integradas do sistema nervoso periférico com o sistema nervoso central. Então, os movimentos de braços e pernas ficam comprometidos e também do tronco. Quando essa lesão é causada na medula, em regiões mais inferiores, na altura lombar, nas vértebras torácicas mais inferiores, sacrais, a interrupção pode ser prévia, né? Pode ser apenas dos membros inferiores. Mesmo assim, é uma complicação muito grande. E por que desse problema? Principalmente porque
as células nervosas, elas não se regeneram. Não é igual às células do tecido epitelial, onde se eu passar a unha, várias células epiteliais vão morrer. Mas, devido, né, à divisão celular de meiose, né, de mitose, aliás, outra célula é gerada instantaneamente igual à célula-mãe, né, com o mesmo número de genes. Já nos neurônios isso não acontece, a não ser por técnicas especiais, algumas pesquisas vêm mostrando isso, pela possibilidade, né, das células-tronco, são pesquisas que ainda estão à busca dessa regeneração das células do tecido nervoso. Então, assim, quais são as funções principais da medula, além da ligação entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central? Então, ele é um cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo, é a continuação do bulbo raquidiano, vamos dizer assim, e percorre toda a coluna vertebral. A medula, então, ela vai até ali perto, né, das vértebras sacrais, onde ela é dividida em vários cordões fininhos, chamados de cauda equina, tá? São divisões da medula. Vocês devem ter visto isso na disciplina de anatomia. Então, o final, né, a parte mais inferior da medula, a cauda equina. Aloja-se no centro das perfurações das vértebras. Então, tem o forame nervoso, que é essa parte aqui no meio das vértebras, onde passa a medula. Aqui está a massa cinzenta e a massa branca das medulas, da medula, né? De toda a porção da medula. E aí da medula espinhal partem um número de 31 pares de nervos raquidianos, isso é importante. Então, são 31 pares de nervos raquidianos que partem da medula. Então, assim, quais são as duas principais funções da medula? Outra questão muito importante. Serve como condutor para muitas vias nervosas que vão para ou que vêm do cérebro. Então, assim, ela liga a conexão das informações que vem do meio externo e vai para o sistema nervoso central, e também o contrário, as informações que são preparadas do sistema nervoso central e vai para os órgãos externos, os órgãos efetores. Aqui eu já vou incluir um termo que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são o nome das vias, aferentes e eferentes. Aferentes é a via nervosa que leva a informação de fora para dentro, do meio externo para o sistema nervoso central. E as vias eferentes são as vias que levam a informação do centro, sistema nervoso central, para os órgãos efetores, que aí vai realizar um movimento, ou então uma glândula que vai liberar um tipo de hormônio, tá? Então, aferente, de fora para dentro, eferente, de dentro para fora. Assim vocês vão guardar. Então, essa é a função, né, do sistema da medula. Ela vai fazer essa conexão entre essas informações de fora para dentro e de dentro para fora. Atua como área integradora para a coordenação de muitas atividades neurais subconscientes, como os movimentos reflexos, aquilo que eu disse, que são movimentos que não chegam até a consciência, são movimentos que nós fazemos sem pensar. E esses movimentos são organizados na medula. Então, na situação de perigo, como por exemplo, esse indivíduo aqui pegou uma panela quente, o fato dele soltar, dele realizar o movimento, né, de liberação dessa panela, foi um movimento que foi elaborado, construído na medula, não chegou até o cérebro. Então, aqui a gente tem algumas informações, ó, o reflexo medular. Então, vamos analisar essa situação aqui, aquele reflexo do joelho, onde toca o seu martelinho. Então, quando, aqui no joelho, tem alguns receptores sensoriais. Quando tem um aumento da pressão pela batida na base inferior, né, da patela, com o joelho a 90 graus, tá?
esses receptores são ativados. As informações desse estímulo externo são levadas pela via aferente de fora até a medula. Na medula espinhal, essa informação ela é construída e aí ela é passada por um neurônio, ela é ligada ao neurônio, na via de neurônios, né, que vai realizar o movimento. E essa informação passada de dentro para fora, através de uma via eferente, o movimento acontece. Olha de outro lado, uma situação um pouco mais complexa, né? Como, por exemplo, aqui está uma situação, né? Uma mão, por exemplo, colocando numa superfície super quente. Então, quando essa mão encostou nessa superfície super quente, tem lá o receptor sensorial na ponta dos dedos. Nossa ponta dos dedos é uma região muito sensorial. Então, assim, ó, você colocar, você consegue sentir como é que está a temperatura do seu corpo, ó, como é que tá, se está gelado, ó, coloca no computador, coloca, ó. Tem vários receptores sensoriais. Quando a superfície está muito quente, a gente vai sentir. Então, ó, muito quente, pela via aferente, vai levar essa informação até a medula. Aqui, diferente dessa primeira etapa, antes de passar para a via eferente, passou por um tipo de conjunto de neurônio que vai ligar a via aferente à via eferente. Quem faz essa ligação entre essas duas vias são os neurônios associativos. Aí depois que o neurônio associativo ele conduz essa informação até as vias eferentes e aí a via eferente vai chegar até o órgão, né? E aí esse órgão vai fazer o movimento. Nesse caso aqui, ó, que a mão está fazendo um movimento, né? Esse movimento é um movimento de flexão. Então aqui vai ativar o bíceps e aí vai realizar a contração do antebraço e vai tirar as mãos. Só para a gente poder pensar aqui a via eferente vai estar ativando quem? O quadríceps femoral, que o quadríceps é responsável pelo movimento de extensão. Então, depois do estímulo, a via eferente leva a informação até a medula, a via eferente estimula o quadríceps, ele contrai e aí há a contração. Nessa segunda situação, quando eu encostei a mão quente numa panela, a via eferente leva essa informação até a medula, é conectada com o neurônio associativo passa a informação aos neurônios efetores, estimula a contração do bíceps e eu tiro a mão. Então, essa é a função aqui que a medula tem, de elaborar respostas rápidas em situações de emergência sem interferência do encéfalo. E em nome desse processo todo é reflexo medular. Então, aqui algumas informações que nós já discutimos, né? Vamos reforçar, que são os constituintes do sistema nervoso periférico. Nervos e gânglios. Nervos, dois tipos, hein? Não se esqueça, os nervos cranianos e os nervos raquidianos, 31 pares. Então, assim, aqui tem até uma outra parte, né, que também é constituída aqui, chamada de terminações nervosas, tá? Então, assim, é só questão de divisão anatômica, tá? Digamos que as terminações nervosas são uma continuação dos nervos, vamos dizer assim. Então, são receptores para dor, tato, frio, pressão, calor, paladar, que estão nas extremidades do nosso corpo, de todo o tecido cutâneo, principalmente na ponta dos dedos, vamos dizer assim. Então, os nervos são fios finos formados por vários axônios, que é a continuidade de um neurônio, né, envolvidos por tecido conjuntivo. Transmitem mensagens de várias partes do corpo para o sistema nervoso central ou do sistema nervoso central para as regiões do corpo, lembrando o nome das duas vias. De fora para dentro, via eferente. De dentro para fora, via eferente. Os gânglios são aglomerados de corpos celulares. Aqui são os gânglios, ó. Vários corpos de neurônios juntos. Então, anatomicamente, né, aqui obviamente numa microscopia, você tem que isso aqui, ó, é um nervo. Se você abrir, tem vários axônios aqui envolvidos
por tecidos conjuntivos, como se fosse um fio, né? Se a gente pegar esses fios de luz assim, ó, a gente percebe algo disso. Então aqui dentro, cada parte desse é um nervo, é um axônio, tá? Então ele aqui, ó, um conjunto de axônio, aqui um conjunto de axônio. Então assim, um conjunto de axônio é um nervo. Aí fica assim, ó, ele todo junto, parecendo um fio, tá? Então isso aqui é um nervo. E aqui, né, essa porção mais gordinha do nervo, vamos dizer assim, mais arredondada, esse espaçamento que tem no nervo, são os gânglios, que aqui tem vários corpos, né, dos nervos. E só lembrando, lá nos corpos dos neurônios que estão o núcleo, estão os dendríticos, então assim, é importante. Então, a célula do neurônio ela é uma célula diferente, tá? Ela não é uma célula padrão, igual a gente vê assim, uma célula arredondada com um núcleo no meio. Ela não é assim. Ela tem um corpo que tem um núcleo e esse corpo sai uma cauda, são os axônios, e aí essas vários axônios juntos formam os nervos, vários corpos formam os gânglios, tá? Então ela aparece aí, né, como pequenas dilatações em certos nervos. Só para representar terminações nervosas, capítulo estímulo interno ou externo e os levam para o sistema nervoso central. Por exemplo, está num ambiente que fica muito frio, você está num lugar quente e está num ambiente muito frio. As terminações nervosas automaticamente vai captar essa sensação dessa queda de temperatura, vai enviar essa informação para o organismo e aí automaticamente vai haver a contração, né, e a musculatura que os pelos vão subir, eles vão ficar mais endurecidos, né, e há uma contração desse músculo que estão esses pelos. É uma resposta ao frio, tá? Então são as terminações nervosas que ficam na base da nossa pele, tá? Principalmente na ponta dos dedos. E aqui, só para a gente reforçar, então os nervos periféricos contêm inúmeros feixes de fibras nervosas. Então, assim, as fibras aferentes são aquelas que levam a transmissão de informações sensoriais para a medula espinhal e para o encéfalo. As fibras eferentes, transmissão dos sinais originados no sistema nervoso central de volta para a periferia, tá? De fora para dentro, fibras aferentes, de dentro para fora, fibras eferentes, tá? Aqui, mais umas informações aqui sobre essas fibras. Então, assim, o sistema nervoso periférico pode ser adicionalmente subdividido em duas partes. Quais são as duas subdivisões? Então, assim, nervos e gânglios são as partes estruturais do sistema nervoso periférico, tá? E agora, em relação à funcionalidade, como que a gente pode dividir o sistema nervoso periférico? Em relação à funcionalidade, ele pode ser dividido em parte sensorial e parte motora, tá? A parte sensorial é responsável pela transmissão dos impulsos neuronais a partir dos órgãos sensores, né, receptores, para o sistema nervoso central. Então, aí, quem que vai levar essas informações até o sistema nervoso central? As fibras aferentes, beleza? E aí, a gente tem uma segunda parte, que é a parte motora do sistema nervoso periférico. E essa parte motora, ela pode ser dividida em duas partes. Uma parte motora somática e uma parte motora autônoma. Quando a gente falar em parte motora somática, a gente pode pensar em movimento voluntário. Por quê? Porque é a parte motora somática que vai inervar os músculos esqueléticos. E vocês lembram da função do músculo esquelético? O tipo de contração é voluntária. Então, parte motora somática é a parte que vai inervar os músculos esqueléticos, é a parte dos movimentos voluntários, dos movimentos conscientes. E a parte motora autômica, né, autônoma, ela inerva órgãos efetores involuntários, como a musculatura lisa, intestinal, os movimentos peristálticos, a gente não controla. Tem hora que a gente até, olha, minha barriga aqui está roncando, né? Esse roncamento são movimentos que acontecem dentro do abdômen, lá no intestino, são os movimentos peristálticos. E quem controla esses movimentos é o sistema nervoso periférico, a parte autônoma,
né? Então, quem controla a contração dos músculos do miocárdio, do coração? O sistema nervoso periférico autônomo, parte motora autônoma. A glandular, a parte motora autônoma, tá? Então, assim, órgãos efetores, gente, são os órgãos que realizam as ações a partir do estímulo que vem do sistema nervoso, tá? Então, a gente vai falar sobre isso também. Então, órgãos efetores, já dei exemplo, pode ser músculo, músculo esquelético, músculo liso, coração, as glândulas, são os órgãos que executam a ação. E aí, as fibras nervosas motoras que conduzem os impulsos para longe do sistema nervoso central são denominadas fibras aferentes. Então, vamos ver essa divisão aqui. Aqui, sistema nervoso central, tranquilo, né? Então, a gente viu a divisão estrutural dele, encéfalo e medula. Ok. Encéfalo, cérebro, cerebelo, bulbo raquidiano. O sistema nervoso periférico, a divisão estrutural. A gente viu ali nervos, conjuntos de axônios, fibras nervosas, e gânglios, conjuntos de corpos de neurônios. E tem as terminações nervais que ficam no tecido subcutâneo. Tá? Agora é a divisão funcional do sistema nervoso periférico. Eu tenho uma divisão aferente, que é uma divisão sensorial. Então, eu tenho a sensorial somática, a sensorial visceral dos órgãos e a sensorial especial, né? Então, assim, a somática é toda a informação que vem dos músculos. Sensorial visceral é a informação que vem dos órgãos. E espacial que tem de cada articulação. A divisão eferente. Eu tenho uma parte somática que é voluntária. Por quê? É a parte que inerva os músculos esqueléticos. E eu tenho uma parte eferente que é autônoma, é uma parte involuntária, que controla movimentos que o nosso corpo não é capaz de controlar, de ter consciência. E ainda uma divisão dessa parte autônoma é uma parte simpática e uma parte parasimpática e uma parte entérica. Simpática é a parte que é ativada, é o movimento de excitação, né? Aumento da contração cardíaca, aumento da estimulação. Parasimpática, repouso, desestabilização, relaxamento. Então, é a parte que deixa o nosso corpo mais calmo, mais tranquilo. E a parte entérica é a parte do intestino. São relacionados aos movimentos que acontecem no intestino. Tá? Então, a parte autônoma é a parte dos movimentos reflexos, involuntários, inconscientes. Tá? Então, aqui a gente tem mais algumas partes, né? Os nervos cranianos, os nervos espinais. Aqui a medula, o encéfalo. Aqui mais uma representação. Aí a divisão sensorial, receptores sensoriais, a divisão motora, sistema nervoso somático, músculo esquelético, sistema nervoso autônomo, músculo liso, miocárdio, glândulas, né? E os músculos do intestino. Sobre a parte, né, do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vocês podem ficar atentos aí, que a gente vai voltar a falar. Só quero que você já pense o seguinte: simpático é o que é estimulado, como, por exemplo, o aumento da excitação. O parasimpático, relaxamento, diminuição das funções do corpo. Assim, como funciona o sistema nervoso periférico? A gente tem aqui a divisão funcional, o autônomo e o somático. Ó, o autônomo controla as funções básicas e involuntárias do organismo: batimento cardíaco, respiração, contração da musculatura interna, musculatura lisa. Então, o autônomo é subdividido em dois: parasimpático, o que relaxa, o que desliga as funções, desativa, aliás, vamos dizer assim, e simpático, que ativa, aumento, excitação, parasimpático. Simpático é esse, aumenta a frequência cardíaca, fica mais agitado. Então, ele estabelece a comunicação entre o sistema nervoso central e o resto do corpo. O sistema nervoso somático recebe e processa a informação da pele e dos olhos. Então, assim, transmite ordem ao sistema nervoso, aos músculos esqueléticos, ao controle voluntário, tá? Como é formado o sistema nervoso autônomo? Então, aqui eu já deixei especificado: o sistema parasimpático mantém as funções vitais, conserva a energia, relaxa, diminui o ritmo,
sistema simpático prepara o organismo para situações de estresse. Então, toda vez que você está estressado, está ativado, é o sistema nervoso autônomo simpático que está ativado, aumento da frequência cardíaca, como, por exemplo, a liberação de alguns hormônios, como as catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, vai ativar o sistema nervoso simpático. A liberação de alguns neurotransmissores inibitórios, como a serotonina e a endorfina, vai ativar o sistema nervoso parasimpático. Aí o corpo relaxa. Então, essa é a relação. Então, aí, mais algumas funções, coordena os órgãos internos de modo automático e inconsciente. Imagina, para o coração funcionar, se ele dependesse do sistema nervoso somático, com controle voluntário, né? Se a gente dormir, ele poderia parar. E aí é o sistema automático que controla as funções vitais básicas. Então, simpático mobiliza as energias para o aumento da atividade. Parasimpático conserva as energias corporais. E aí, para a gente fechar a aula, será que eu aprendi? Né? Então, vou dar um desafio para vocês. Completem as letras, tá? Que a gente vai ver hoje durante a aula, tá? Quem não participar da aula, depois pode mandar uma mensagem para perguntar. Aí vocês vão fazer essa atividade aí. Então aqui eu tenho aqui, ó, sistema neurohormonal. São sistemas nervoso e endócrino que participam do controle do organismo, tá? Sistema nervoso, sistema hormonal, sistema endócrino, a gente vai ver na próxima, daqui a algumas aulas. Aqui eu tenho sistema nervoso central, formado por centros nervosos. Além do sistema nervoso central, eu tenho aqui, qual que é o outro sistema? Aí vai ser dividido em sistema nervoso autônomo, e aqui a outra parte funcional, movimentos voluntários. Aqui do autônomo, quem quer ser em situações de repouso, quem quer D, situações de estresse. Vai pensando que na parte da aula de hoje a gente discute isso aí. Tudo bem? Então foi essa nossa aula introdutória sobre os constituintes básicos do sistema nervoso central. Forte abraço, galera.